Eu estou live no Instagram para mais uma entrevista do nosso programa DSTV. Esse é um programa da Dimension Sciences de comunicação da ciência de uma maneira fácil e interativa com o público através do Instagram Live. E a gente já está na nossa 18ª entrevista. Então, se você tiver interesse em temas da ciência, dá uma olhada no nosso perfil que está tudo gravado lá. Eu sou a Mariana Sgarbi, eu faço parte da área de comunicação da Dimensions. Eu não sou cientista, mas eu conheço bastante o Leonardo e me sinto bem confortável para entrevistá-lo. Conheço o trabalho dele porque o Leonardo, que já vai entrar na live, foi nosso bolsista durante 3 meses para uma bolsa que a gente lançou logo no início da pandemia no Brasil, que nós chamamos de COVID-19 Task Force. Nós agraciamos bolsas para 7 cientistas brasileiros, 4 mulheres e 3 homens, de 15 de maio a 15 de agosto de 2020, para eles pesquisarem coronavírus no Brasil. E o Leonardo foi uma dessas pessoas. Ele foi o ganhador da bolsa, ele concorreu com muitos outros candidatos e pelo trabalho que ele apresentou, a gente selecionou o Leonardo e foi uma excelente opção. A Dimension Sciences existe há quase um ano agora, é uma instituição sem fins lucrativos, com base nos Estados Unidos, mas fundada por uma brasileira cientista e um americano. Nós trabalhamos com um comitê científico muito grande e a nossa administração mesmo é feita todo por voluntários. Nós estamos sempre batalhando por doações, grants, enfim, fazendo fundraisers, com o nosso propósito de divulgar a ciência, dar bolsas de estudo para cientistas e também temos um programa de bolsa de estudo para crianças, sempre na área de ciências. Então agora eu vou chamar o Leonardo para entrar na live e enquanto ele me pede o convite para entrar, eu vou ler um pouquinho do currículo do Léo. O Leonardo é um doutor em ciência já, então de trás para frente ele tem doutorado em ciências pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em 2019. Durante esse doutorado, ele fez um período de sanduíche, de doutorado de sanduíche realizado na Universidade de King's College, em Londres. Antes disso, ele estava fazendo graduação em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro, também pela Unesp. E da graduação ele pulou direto para o doutorado. O Léo, então, como eu falei no começo, foi um dos nossos bolsistas e ele faz parte agora da nossa turma, da Dimension Science. E assim como os outros bolsistas vieram aqui na DSTV, agora é a vez do Léo contar pra gente a pesquisa que ele fez e que, na verdade, continua fazendo. Vamos lá, Leonardo, vou te chamar aqui. Tá conectando. Oi, Léo. Oi, Mariana. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo bem. Me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Tô ouvindo bem, agora sim. Tava meio travado, mas agora tá tudo certo. Tá ótimo. Então, Leonardo, eu estava te apresentando como ex-bolsista da Dimension Sciences e também todas as suas outras credenciais. E eu estava explicando que quando
a Dimension Science se deu conta em abril desse ano que muitos cientistas no Brasil estavam trabalhando sem nenhuma remuneração, a gente resolveu lançar essas bolsas no Brasil, bolsas de 3 meses, e acompanhado de um programa de mentoria, né? Que a gente se reunia toda semana, vocês tinham eventos para participar, vocês tinham os data clubs, tudo aquilo. E nesse período você já estava pesquisando sobre PCR. E você continuou nisso depois da bolsa, certo? Então você está agora. Isso, exatamente. Você está agora trabalhando num dos problemas que parece que ainda é grande no Brasil, e é isso que eu queria que você começasse me explicando. Ainda tem falta de diagnóstico de Covid-19 no Brasil? Ou já está melhor? Ou como é que está a situação agora? Porque no início da pandemia a gente sabia que faltava simplesmente os testes para testar a população. É que o PCR ele precisa ele tem alguns componentes bem específicos, né? E dois deles são duas enzimas, né? A DNA polimerase e a transcriptase reversa. E são essas duas enzimas que a gente está produzindo aqui no laboratório, né? Então, na verdade, esse projeto foi uma iniciativa do professor Marcos Antônio de Oliveira, né, pelo Laboratório de Biologia Molecular do Instituto de Biociências da Unesp, de São Vicente, e em conjunto com o Breyer, que é da startup BioBreyer, né, e também com a Mona, da BioLinker, e a Renata também, né, da BioBreyer. Então, a iniciativa era basicamente tentar produzir essas enzimas, visando, então, sanar, né, essa demanda por esses kits de PCR no Brasil, que, no meu ponto de vista, até hoje, né, a quantidade de testes realizados no Brasil é muito baixa. O Brasil é um dos países... Não tem? Ou não... Eu acho que é mais questão de estratégia, né? Por exemplo, eu acredito que o governo federal acabou gastando muito dinheiro na produção de medicamentos que não têm a eficácia comprovada, deixando de lado de fazer uma estratégia que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é a testagem em massa, né? Que assim você consegue detectar os pacientes positivos e você, detectando os pacientes positivos, você consegue isolar esses pacientes e interrompendo o ciclo de transmissão do vírus, né? Então, no meu ponto de vista, é uma estratégia mais lógica, né, do que outras estratégias. E a gente consegue produzir aqui no Brasil, mas falta recurso, né? Falta estrutura, falta mão de obra. Então, fica um pouco complicado a gente conseguir sanar essa demanda do país inteiro, né? O Brasil é um país grande, né? E uma testagem em massa seria pelo menos 200 milhões de pessoas, né? E isso contando que a gente vai realizar apenas um teste por pessoa. Pois é. Quais tipos de testes que são realizados no Brasil? Esse que você pesquisa, com certeza o PCR, e quais outros? Existem dois tipos principais de testes, né? Utilizados na pandemia do coronavírus. Tem o teste sorológico, né? Que é o chamado de teste rápido, e tem os testes moleculares, né, que incluem o PCR, tem também um outro tipo de teste que é chamado de LAMP, que é um teste molecular também eficiente, mas ele demanda de menos equipamento, né, menos recurso para... Só
Só que o molecular é o mais interessante no sentido de detectar a fase inicial, né, da infecção. Né? Os testes rápidos eles são utilizados mais para detectar anticorpo criado pela pessoa infectada, né, no combate à infecção. Então, a partir do momento... O PCR já detecta o vírus como? O PCR ele é utilizado para detectar o material genético do vírus, né? Então, o coronavírus ele é um retrovírus, né? O material genético dele é o RNA. Então, com o RT-PCR, né, que o RT é de transcrição reversa e o PCR é reação em cadeia polimerásica, então são basicamente duas reações que acontecem. Né? A primeira é a produção, né, de DNA a partir do RNA do vírus e, posteriormente, a amplificação desse DNA produzido na primeira reação. Então, você detectando o material genético do vírus, você consegue detectar nas fases iniciais da infecção. Né? Já o teste rápido, você detecta anticorpo. Então, até o corpo do paciente responder à infecção e produzir anticorpo, demora um pouquinho, né? Pelo menos uns 10 dias. Então, se você utilizar o teste rápido, pode ser que você não detecte a infecção e isso acaba não sendo interessante no processo de tentar interromper, né, a transmissão do vírus, porque a pessoa já está 10 dias infectada e não sabe, né, que está com o coronavírus e acaba infectando outras pessoas. Certo. E por que você falou nessas duas enzimas? A polimerase e a transcriptase reversa, tá certo? É isso, né? Essas mesmo. Então, essas enzimas, por que são necessárias essas enzimas nesse teste? É a reação que dá, né? Isso. São duas reações, né? Então, primeiro, a gente precisa fazer uma transcrição reversa, né? A partir do RNA do vírus, a gente produz moléculas de DNA. Então, basicamente, a transcriptase reversa, né? Que é uma enzima que a gente pega de um outro vírus, né? Essa enzima ela vai ser responsável por essa produção de DNA. Mas para facilitar a visualização, né, do diagnóstico, a gente faz uma transcriptase reversa. Então a gente usa uma segunda enzima, né, que é a DNA polimerase. Essa DNA polimerase ela vai fazer várias cópias desse DNA originado da primeira reação, o que permite a gente detectar, né, utilizando o PCR de real time, né, através de fluorócido. Então, a gente consegue visualizar o material genético do vírus, né, de forma indireta. Né? Então, a gente utiliza duas enzimas, uma para fazer a produção de DNA e a outra para amplificar esse DNA produzido. E o problema que você enfrentou desde o início da sua pesquisa foi que e que eu acho que ainda enfrenta, e que não tem essas enzimas produzidas no Brasil, ou quase e não existia completamente. E como é que foi a história? Por que vocês resolveram, você e seu grupo de pesquisadores resolveram tentar produzir isso no Brasil? E como que elas são produzidas? Como é que se faz isso? Essas enzimas elas já são bastante utilizadas em rotinas de laboratório, né? Para outros tanto testes? A transcriptase reversa, tanto a transcriptase para outras coisas, exatamente. Ela também pode ser utilizada para outros diagnósticos, né? Só que o mundo ele tinha uma produção regular dessas enzimas, né? E a partir do momento que chega uma pandemia e você tem mais de 200 países atingidos, né, pelo coronavírus,
se você precisa testar todo mundo, os países que produziam essas enzimas, né, como Estados Unidos, a China, alguns países da Europa, eles acabavam produzindo as enzimas para testagem da Ação população deles, interna, né? né? Exatamente. E até eles sofreram, né, com a falta dessas enzimas, com a falta dos kits, tiveram que aumentar a produção, né? E isso faz com que o Brasil, por exemplo, que é um país que não tem uma produção muito alta, né, dessas enzimas, as empresas aqui no Brasil geralmente importam essas enzimas, fez com que o preço ficasse muito alto e também faltasse essas enzimas, né, para comprar. Então, a ideia foi justamente no sentido de suprir essa demanda, né, que precisou, então, fazer essas enzimas dentro do Brasil pela falta de enzimas, né, produzidas no mundo todo e também pelo preço que foi lá em cima, né, com a alta do dólar, com essa crise econômica gerada pela pandemia. Então, foi necessário, Então, quer dizer, que antes já até se produzia, mas não foi suficiente. Mas e como é que está agora, então? Está sendo produzido? O que vocês estão fazendo por aí? A gente ainda continua produzindo essas enzimas, né? Tanto a gente aqui eu estou na Unesp hoje, né? Mas eu vivo indo lá para a BioBreyer e para a BioLinker. A gente está produzindo essas enzimas e também a gente está produzindo outras enzimas, né? Está produzindo enzimas de outro kit, que é o LAMP, que é um PCR isotérmico, né? E também é fluorimétrico. E também a gente está produzindo enzimas do próprio coronavírus, né? Para fabricação de vacina. Né? Então, nesse sentido do coronavírus, a gente tem produzido basicamente as enzimas recombinantes, né, que pode ajudar no combate à pandemia. Em parceria com a BioBreyer e com a BioLinker, vocês mandam essas enzimas para é feito um kit, não é isso? De teste. E isso já está sendo comercializado, Leonardo? Ainda a gente está no processo de certificação, né? Então, a gente já tem algumas negociações avançadas para revender, né, dentro do Brasil, mas ainda no momento os nossos kits eles ainda não podem ser comercializados. Mas a gente acha que até o final desse mês ou começo de novembro, a nossa produção já pode ser distribuída. Certo. E essas enzimas, né, você perguntou como que a gente faz essas enzimas. Né? Isso. A gente pega o gene, né, dessas enzimas. No caso, as enzimas, né, elas são sintetizadas, elas são de outros organismos, né, são de bactérias ou de vírus. Então, a gente extrai esse DNA, esse material genético dos outros organismos, né, o gene, pega esse gene e coloca dentro de uma bactéria, né, no caso a Escherichia coli, e a gente cultiva essa bactéria e induz ela na produção dessas enzimas, né? Então, utilizando então a tecnologia do DNA recombinante, né, ou também conhecido como transgênico, a gente induz a produção dessas enzimas e depois, utilizando técnicas de biologia molecular, de bioquímica, a gente consegue fazer a purificação e a caracterização dessas enzimas. E a ideia é vocês terem isso tipo em estoque, assim, para depois, quando tiver aprovado o kit, vocês poderem distribuir isso pelo Brasil e aumentar o número de pessoas testadas, é isso? Sim, a gente já tem um estoque bem grande dessas enzimas nos laboratórios. Tanto aqui na Unesp quanto no laboratório lá na USP. E aí, com a aprovação do governo, é de um órgão do governo, é da Anvisa? De onde que é a aprovação? A gente está implementando, né, implementando o ISO 9001 e
obtendo outras certificações, né? Mas a maioria delas é perante a Anvisa mesmo. É a Anvisa. E isso, quem está trabalhando nisso? A Biobreia, que fica à frente dessas autorizações, dessas coisas todas? Na verdade, quem está responsável mais por essa parte, né, de adequação do laboratório para poder comercializar as enzimas é a BioLinker, né? A Biolinker. O BioBreyer, né, a gente como BioBreyer está produzindo as enzimas. A BioLinker, ela padronizou toda a formulação dos kits, né? Tanto de composição de tampão, quanto de concentração e tudo mais. Então, ela monta os kits e a partir daí a gente pode distribuir. Vamos torcer para que isso vá para o mercado logo, porque ainda precisa aumentar muito o número de testes no Brasil. Como o Leonardo, para quem entrou agora há pouco, uma das primeiras coisas que ele falou foi que uma das coisas mais importantes é testar, como sempre, desde o começo da pandemia, vem sendo dito pela Organização Mundial da Saúde. Mas o Brasil ainda é um país que se testa pouco. Mas eu até queria ver com os nossos, quem está assistindo a gente, se alguém aí que está assistindo já foi testado, sim ou não? Dá um emoji assim, alguma coisa sim ou não, e se demorou, se foi complicado, foi caro, se foi barato. Comenta aí pra gente sobre se alguém de vocês já passou por um PCR desse. E voltando aqui para a nossa conversa, Leonardo, você mencionou várias vezes a BioLinker e a BioBreyer, que são duas startups, que é um modelo de negócio, são empresas na área de biotecnologia. E a gente usa esse termo, né, de startup. No Brasil, isso já é comum, porque eu moro fora do Brasil, como você sabe, morei muitos anos nos Estados Unidos, agora estou na Itália, e as startups são mais conhecidas como uma coisa que fora do Brasil. Mas como é que está essa situação de startup no Brasil? Pelo que eu vejo, já tem um papel bem importante na nossa ciência, no desenvolvimento do país, de tecnologia, ter essas empresas como parte do processo, né? Nesse caso, na formação desses kits nacionais para o coronavírus. Qual que é a importância dessas startups para você nesse quadro agora de pandemia e tudo? Eu acho assim que a maioria das startups na área de biotecnologia geralmente são formadas por ex-alunos, né, de graduação ou até mesmo de pós-graduação. Então, basicamente, no caso da BioBreyer, por exemplo, a ideia da startup surgiu com a demanda, né, de um projeto temático que era dentro da universidade, né? Era um projeto voltado para o desenvolvimento de uma asparaginase, que é uma enzima utilizada no tratamento de leucemia linfoblástica aguda. E quando foi isso, Leonardo? Quando? Foi, se eu não me engano, foi 3 anos atrás, em 2017, a ideia, né? Uhum. Então, tinha as universidades, elas têm uma geração de conhecimento, né? Ela tem a ciência brasileira, ela é excelente, ela é de ponta, apesar de todas as dificuldades, né? E só que muitas vezes não tem esse link, né, com a área de empreendedorismo, né? Exato. Então, as startups, né, na área de biotecnologia geralmente está sendo realizada por ex-alunos de graduação e pós-graduação. Então, eu acho que a importância, né, no momento como esse, é fazer justamente esse link entre a ciência, né, e poder utilizar a ciência, no caso, né, um exemplo bem prático,
que é a produção de enzima recombinante, né, para o kit de diagnóstico, né, do coronavírus. Então, é basicamente aplicar, né, todo um conhecimento que é gerado dentro da universidade como um produto comercial, né, disponibilizar isso para a sociedade de alguma forma. E aí, um produto necessário, né? Agora No parece momento é um produto que falta. tudo fica mais evidente agora com a pandemia, mas você mesmo falou, nem a BioBreia, no caso, nem começou por causa da pandemia. Já tinha uma necessidade e essas necessidades vão continuam lá e devem até aumentar, né? E é interessante Exatamente. você falar isso de colocar essas empresas como parte toda essa engrenagem, né, da ciência, das políticas públicas. A gente, recentemente, você foi um dos nossos alunos também, daquele curso de políticas públicas, a Dimension Sciences faz cursos online, agora, é claro, tudo online. E recentemente a gente teve aquele curso de 1 mês com 5 workshops de políticas públicas e é interessante fazer essa ligação, né, entre o que precisa a sociedade entender, que as políticas têm que ser tomadas em conjunto, a sociedade em conjunto. Não adianta só o cientista descobrir alguma coisa e não poder transformar aquilo num produto que vai poder beneficiar a sociedade, né? Então, assim, além desse entrave, quais outros entraves você acha que tem para esse tipo de empresa? É difícil começar uma startup? É bem difícil, né? Eu conversei um pouquinho com o Breyer e com a Renata sobre isso já, né? E eles falam que é muito difícil no sentido de você pegar uma empresa de biotecnologia, os equipamentos e reagentes necessários para você começar uma empresa dessa são muito caros. Então, o investimento inicial é muito alto. Né? Então, você precisa de um subsídio, você precisa, né, de centros de incubação, por exemplo, programas de fomento, né? Então, muitas vezes as empresas acabam até sendo dependentes de convênio com universidade, né? E a gente sabe que esse convênio, né, foi um caso que aconteceu até com a BioBreia, que esses convênios demoram muito para sair, né? Não é muito fácil, é uma burocracia muito grande, e isso às vezes acaba até inviabilizando alguns projetos, né? Alguns projetos, por exemplo, se fosse esperar algum convênio que demorasse muito tempo para fazer os kits de detecção do SARS-CoV-2, né? Iria acabar demorando tanto que a gente não ia conseguir produzir. Então, é mais ou menos nesse sentido. As empresas elas têm dificuldade de iniciar, né, porque precisam de muito dinheiro para comprar equipamentos e reagentes. E também esses centros de incubação, né? No caso, na USP tem o CETEC, que é onde as empresas são incubadas, mas isso não é muito frequente ainda no Brasil, né? Tem muito pouco. E outra coisa que eles falam também é que falta no Brasil incubadoras que tenham laboratórios multiusuário, por exemplo, para as empresas não precisarem comprar equipamento muito caro, né? Então, esses laboratórios multiusuários poderiam ser utilizados por diversas empresas, né? Diversas pequenas empresas, o que acabaria sendo bom para todo mundo, né? No sentido das startups iniciando, e também, né, iria acelerar os processos de desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Tá certo. Então, realmente, tem tudo a ver com o que a gente discutiu nos seminários, nos workshops de políticas públicas, porque, como tem um comentário que provavelmente realmente será o nosso novo normal. Universidade, sociedade, principalmente nas políticas de investimento pelo governo. O governo tem que prestar mais atenção na ciência, né?
E outra coisa que a gente tenta explorar na Dimension Sciences é o lado de empreendedor do cientista. Nem todos vão ter esse lado e nem todos, às vezes, são expostos a esse tipo a esse tipo de tema, de maneira geral. E, como você acabou de falar, mesmo os que são expostos, os que têm aquele espírito empreendedor, vão bater de frente com um investimento que pode ser caríssimo, né? E uma burocracia danada, né? Você já teve... Você acha que você tem esse espírito empreendedor, Leonardo? Ou você gosta mais de ficar no laboratório mesmo? Como é que é o seu... Você, agora que você está lidando com essas startups, você está começando a gostar dessa área? Conta aí pra gente. Não, eu, particularmente, eu gosto mais do trabalho de bancada, né? Até na BioBrayer, a minha posição agora é como pesquisador, né? Eu vejo tanto que eles têm de trabalho administrativo, tanto de trabalho que eles têm para adequar laboratório. Eu, particularmente, prefiro pensar nos projetos, né? No desenvolvimento dos kits e tudo mais. Até porque, na verdade, eu nunca tinha... como você falou, né? É difícil a gente ter uma formação voltada para o empreendedorismo, né? Durante toda a minha formação, eu trabalhei com pesquisa, né? Eu nunca tive esse... para mim, não era nenhuma opção, há algum tempo atrás, empreender, né? Uhum. Então, eu sou mais próximo à área de pesquisa mesmo, né? Mas faz parte dessa empresa, especificamente, né? Das empresas de biotecnologia, né? Com Que é certeza. uma empresa voltada para desenvolvimento e inovação, né? Então, a pesquisa ela faz parte da empresa e é importante ter as pessoas que têm esse gosto pelo empreendedorismo, né? Que é o caso mais do Breyer e da Renata também. Então, você sabe que uma das nossas missões na Dimension Science é exatamente levar mais levar para o Brasil, ou fazer com que os brasileiros prestem mais atenção, não só no Brasil, porque a gente está baseado nos Estados Unidos e a gente quer ter uma atuação global. Mas como o Brasil foi o nosso primeiro país com as primeiras bolsas, etc., a gente tem dito, principalmente no Brasil, para o nosso público do Brasil, que a gente quer... não, só faltava o cachorro latir agora, né? Que a gente quer mesmo que aconteçam essas empresas, se formem, que delas saiam produtos, que esses produtos venham a beneficiar a sociedade e fazer a economia girar de uma maneira geral, com o bem-estar da população de maneira geral. Mas, Léo, a gente desviou um pouco o assunto para essa área das startups, mas agora que tem mais gente na live, eu quero voltar um pouco para a sua pesquisa. Quero voltar um pouco para você explicar para a gente qual que é a importância dessa produção do kit nacional, por que as enzimas são tão... Mesmo que você se repita um pouquinho, não tem problema, que muito mais gente entrou mais há uns minutos atrás. E conta pra gente, então, porque quando você entrou como bolsista da Dimension Science, de maio a agosto desse ano, você estava fazendo o que você está fazendo agora, mas você já progrediu bastante. Então, conta pra gente como é que foi daquela época que a gente se conheceu em abril até agora, o que pode ser feito e qual que é a sua perspectiva para o futuro nessa área de testagem de coronavírus no Brasil? Como eu falei no comecinho, né, essa iniciativa foi basicamente uma colaboração, né, e eu acabei entrando como voluntário, né, porque eu trabalhei durante 9 anos com produção de enzimas recombinantes
E era basicamente o que estava acontecendo, né? Duas startups e um laboratório do meu professor do doutorado estavam fazendo proteínas recombinantes, visando, né, suprir essa demanda nacional e mundial até, né? Dessa demanda de proteínas para o kit de PCR, né? Então, eu acabei vindo como voluntário e uma semana de trabalho que eu estava aqui, eu já recebi a notícia da Dimension Science, que eu tive a bolsa, eu fui um dos selecionados para ter a bolsa da Dimension Science, né? E isso me permitiu ficar muito mais tempo trabalhando com eles, né? E o que acabou me trazendo para onde eu estou hoje, né? Que agora eu estou trabalhando como pesquisador já pela BioBraer. Então, de lá para cá aconteceu muita coisa, né? E a gente acabou padronizando, então a expressão, né? A produção de diversas proteínas, né? Não só a TAC polimerase e a transcriptase reversa, que são as enzimas utilizadas no kit, mas a gente padronizou a produção de outras enzimas também, de outros kits. Padronizamos também a expressão de proteínas do próprio vírus, né, para a confecção de vacinas. Então, em 6 meses, mais ou menos, né, aconteceu muita coisa e a perspectiva que eu tenho agora, na verdade, é mais uma esperança, né, que a quarentena já não está sendo levada a sério, a pandemia está aí ainda, então é mais uma esperança de que essas vacinas sejam produzidas, né, sejam desenvolvidas em tempo recorde, né, porque produzir uma vacina em menos de um ano é algo inédito, né, no mundo. Então, é a única coisa que eu vejo como solução no momento, né, é a produção dessas vacinas. Estamos todo mundo, eu acho que todos aqui, não só os que estão assistindo a gente, mas todo mundo inteiro está esperando por isso, e esperando uma coisa com muita segurança também, né? Que a gente quer que isso venha com muita segurança. E eu trabalhando com vocês, você sabe que eu não sou cientista, mas eu sinto que assim a comunidade científica é muito séria e espero mesmo que continuem assim para nos proporcionar uma vacina completamente testada e que possa realmente aliviar essa pandemia. E eu queria perguntar de novo para o pessoal que está assistindo se algum de vocês já passou por esse teste de PCR e algum fato engraçado ou importante ou que aconteceu, se alguém testou positivo, se fez e testou negativo, se teve que fazer mais de uma vez. Então, o pessoal que está assistindo, vocês têm alguma experiência como paciente, nesse caso? E os cientistas também que estão nos assistindo, alguma pergunta para o Leonardo sobre essas enzimas que eles estão batalhando aí para a gente ter uma nossa produção nacional e fazer esse produto mais barato? Então, por favor, coloquem aí no chat alguma pergunta para o Léo. E enquanto vocês estão perguntando, eu vou pedir para o Leonardo fazer mais ou menos um resumo do que você acha que vai acontecer agora e quando é que a gente vai te entrevistar de novo, sabendo que vocês já estão vendendo aí que nem os loucos. Porque eu lembro, vocês tinham uma meta, não tinham? De produzir não sei quantos mil kits. Como é que o que vocês esperam para o futuro, a partir de agora? A gente já conseguiu padronizar a produção de mais ou menos 10 mil testes por semana, né? Então, essas enzimas, elas rendem bastante, né? A gente consegue produzir o suficiente aí para fazer 10 mil testes por semana.
Então, por isso que a gente não está tão preocupado mais, né, enquanto, né, a gente não consegue distribuir, a gente consegue agora centrar nossos esforços para a produção de outras enzimas, né? A gente está, então, desenvolvendo um kit molecular, só que você não precisa de equipamentos tão caros como o termociclador, né? Você pode utilizar apenas um banho-maria para fazer o teste molecular, que é o teste de LAMP. A gente está fazendo também as enzimas do coronavírus. Então, como a nossa produção já está bem estabelecida, a gente só está esperando, né, o ok para a gente poder distribuir. A gente já tem algumas enzimas prontas já em estoque, né? E a partir do momento que a gente tiver o ok, a gente volta a produzir, né? Inclusive, eu estou no laboratório já produzindo outras enzimas agora, né? Então, Leonardo, o trabalho de produção não para. Com quantas pessoas trabalham nisso? Pela BioBrer, por enquanto, nós somos em 3, né? Eu, o Carlos e a Renata. E também pela BioLinker, ela tem um time um pouco maior, né? Mas voltado para esse projeto especificamente, acredito que mais umas 3 pessoas também. É incrível o trabalho de... Eu imaginaria que você ia falar muito mais. É pouca gente para fazer, para dar um resultado muito impactante, né? A gente tem uma pergunta da Ariana. A pergunta dela é: por que é importante produzir enzimas recombinantes para os kits? No caso, né, essas proteínas, elas são, por exemplo, a TAC polimerase, ela é de uma bactéria termófila, né, que é a Thermus aquatica. Então, para você cultivar uma bactéria dessas, para poder extrair diretamente a proteína dela, você teria que ter uma condição muito difícil de cultivo, né? E você também não tem uma facilidade de purificação, né? Uma vez que essas bactérias têm diversas outras proteínas, né? Então você não tem uma facilidade de purificação quando você extrai diretamente do organismo. Então a gente coloca, né, dentro de uma outra bactéria, a gente consegue fazer todo o engenheiramento genético dessa bactéria, e a gente consegue colocar marcas de seleção, a gente consegue colocar tags de purificação nessa enzima, e também a gente consegue induzir uma superexpressão dessa proteína, né, o que faz com que tenha uma expressão bem relevante, né, bem significativa quando comparada às proteínas da própria bactéria. Ô, Léo. Então a gente utiliza... Oi? Não, termina que eu quero ouvir esse fim, depois eu tenho uma pergunta. Tá. Então a gente, é só para fechar que a gente utiliza as proteínas recombinantes porque é muito mais fácil de você produzir, de você purificar, e também é muito mais fácil ela rende muito mais, né, do que você compara com o organismo, com a extração diretamente de um organismo. Agora vem a minha pergunta de não cientista, para não dizer uma palavra mais feia, assim, tipo burra mesmo. O que quer dizer recombinante? Recombinante é a tecnologia do DNA recombinante, que a gente chama. Uma proteína recombinante é uma proteína que vem de um outro organismo, só que ela está sendo produzida num segundo organismo, né? Então, tá. O recombinante vem de recombinação mesmo. A gente pega o gene de um organismo e coloca num outro organismo, né? É um transgênico, basicamente. Então, a proteína recombinante é a proteína de um organismo produzido por outro. Entendi. Muito obrigada. Porque eu li a pergunta da Ariana, muito firme, assim, mas na verdade eu não sabia o que era proteína recombinante. E agora acho que a gente também, tem mais umas 4 ou 5 pessoas acabaram de entrar, então eu quero aproveitar e dizer que a gente está numa fase de perguntas para o Leonardo.
Então, por favor, temos ainda mais uns 4, 5 minutinhos para o Léo responder as perguntas do público. E temos sim uma pergunta aqui na lista. Como as pessoas podem usar o teste de vocês? Ainda não podem, mas quando puderem, né? Ainda eles vão ser distribuídos, né? Vão ser vendidos comercialmente. Mas por ser um teste desenvolvido e produzido no Brasil, por exemplo, para você fazer um teste num laboratório, você paga uns de 300 a 400 reais, né, para fazer um teste. E a nossa estimativa é que o nosso preço de mercado, cada teste não saia mais do que 20 reais, né? Uau! O preço esse seria o preço inicial, né? Daí depois tem o preço de revenda, vai ficar um pouquinho mais caro. Mas já, comparativamente, já está bem mais abaixo do que o preço dos testes realizados hoje em dia. E quando tiver tudo pronto para vender mesmo como um produto, cada kit, que vai sair mais ou menos, pelo menos o preço de custo é esses 20 reais, eles vão parar onde? Nas clínicas, nos hospitais, eles vão para hospitais do governo, para tudo que é lugar? Esses kits eles vão ser vendidos por outras empresas, né? Então, empresas que são revendedoras no Brasil, né? Que vão buscar acabar distribuindo, né? Isso. Então, pode ser por laboratórios particulares, pode ser por outro laboratórios, até mesmo do governo. Ele vai buscar mesmo e vai ter demanda, isso aí com certeza vai ter, né? E qual é a participação? Outra pergunta, qual é a participação da Unesp nesse processo? A participação dela, em primeiro momento, foi a formação do pessoal, né? Todo mundo da BioBraer passou por dentro da Unesp. Eu mesmo fiquei aqui 10 anos, né, na Unesp. A Renata, que é cofundadora da BioBraer, ela é minha colega de turma, né? Ela estudou comigo também. O Breyer também, ele passou aqui pelo laboratório. E, num segundo momento, né, teve participação fundamental do meu professor, né, o Marcos Antônio de Oliveira, como orientador. Ele também faz parte do projeto. E ele que disponibilizou todo o laboratório, né, a estrutura, os equipamentos, os reagentes, para a gente fazer a padronização da produção e toda a caracterização necessária, né, para o desenvolvimento das enzimas. Né? Bom, então realmente o papel foi fundamental. Foi fundamental. Sem a Unesp, a gente não teria conseguido desenvolver esse kit de forma tão rápida, né, e tão eficiente. Voltando de novo, reforçando aquela que a gente estava chegando à conclusão anteriormente, que essa participação da sociedade como um todo, universidade, setor privado, governo, os cientistas, os comunicadores de ciência, a mídia, todo mundo tem que participar junto para isso dar certo, não é isso? Exatamente, ainda mais em tempos de que a ciência é um pouco desacreditada, né? Então, todo mundo tem que trabalhar junto e dar ao máximo aí para tentar resolver toda essa situação. Né? Que a ciência nada mais é do que a busca da solução dos maiores problemas da sociedade, né? Exatamente. Então, a pandemia é um exemplo muito legal de pensar num problema que pode ser resolvido através da ciência. Ficou muito evidente, está evidente na vida de todo mundo do planeta, né? Eu aqui na Itália, estamos começando estava tudo tão tranquilo até uns 2 dias atrás, 3, e não está legal, já está começando a ficar um pouco complicado, mas graças à ciência eu acho que a gente vai sair dessa, sempre baseado na ciência, com certeza. E eu queria te agradecer, Léo, e dizer para as pessoas que estão assistindo que o Leonardo está de parabéns, ele foi
um bolsista muito legal, muito participativo do nosso programa de mentoria, das nossas comunicações, dos nossos workshops, enquanto ele estava aqui conosco como bolsista. E agora ele é parte da família da Dimension Sciences. Então, ele concedeu essa entrevista aqui para a gente como ex-bolsista também do curso de Políticas Públicas, que terminamos agora semana passada. Então, Léo, muito obrigado, muita sorte para você. Muito feliz de saber que você, depois da Bolsa, você foi contratado, que você é um pesquisador agora da Biobreia. Tenho certeza que daí só o futuro te aguarda com muito sucesso, tenho certeza. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Mariana. Eu agradeço também a Dimension Science, né, que, como eu falei, ela me proporcionou aí 3 meses de bolsa que abriu diversas portas, né, me deu oportunidade de poder contribuir com tudo com toda a minha formação, né, durante 10 anos de academia, que se não fosse a Dimension Science, talvez esse canal não teria funcionado, né, dessa forma. Então, eu devo muito, né, a Dimension Science. Legal, Léo. O que a gente quer fazer é exatamente isso. A gente quer conectar pessoas, formar comunidades e fazer com que as pessoas que trabalham nessa área se conheçam, porque é com contatos que você vai estabelecendo parcerias e vão saindo os negócios e vão saindo as soluções dos problemas, que é o que a ciência traz para a gente, né? As soluções dos problemas, como você mesmo falou. Então, pessoal, obrigado por assistir. A Dimension Sciences tem esse programa toda quinta-feira. A gente passou para esse horário das 18 horas no Brasil. A gente vai seguir mais um pouquinho com o Covid, mas depois a gente vai mudar e ter painéis diferentes. Então, convidem os amigos, convidem os professores, os colegas de turmas, colegas de laboratório para seguirem as nossas redes sociais, que a gente está sempre dando update de tudo que a gente faz. E também, mais importante ainda para os cientistas nos acompanhando aqui nessa live, as bolsas de estudo, que a gente com certeza vai lançar em breve algumas mais. Obrigada, Léo, boa noite e bom trabalho aí para você. Obrigado, Mariana. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.